Vamos falar agora sobre a sua saúde, a nossa saúde de uma forma geral. Porque a infecção do trato urinário, que é mais conhecida como infecção urinária, é um dos tipos de infecção bacteriana mais comuns no ser humano, tá? As mulheres, para variar, são bem mais vulneráveis ao problema. Além do mais, a infecção pode ser a porta de entrada para o agravamento da própria doença. Por isso, é importante procurar um médico. O BG antecipa o que você pode fazer para prevenir ou remediar. Está na hora do Pausa do Café. E quem vai nos ajudar a entender, exatamente essa situação é o médico urologista Dr. Fabrício Ramos, que está aqui conosco pela internet. Dr. Fabrício, muito bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, Tiago. Eu gostaria de agradecer o convite do Balanço Geral para estar aqui presente para poder tirar essas dúvidas sobre a infecção urinária. Nós que agradecemos. Doutor Fabrício, aparentemente a infecção urinária muitas vezes existe uma mania, de uma forma geral, de não dar muita atenção para esse probleminha logo no início, né? Infelizmente, a gente só muitas vezes procura o urologista ou até mesmo uma emergência, porque a situação realmente é muito complicada. Quais são os primeiros sinais, os sintomas que a gente deve acender o alerta? Bom, Tiago, o que a gente deve ficar atento é a questão daquela sensação de ardor e queimação urinar, que é o principal sintoma. Nós podemos ter também aquela sensação de esvaziamento completo, aquela sensação de querer urinar a todo instante, aquele desconforto a você iniciar a micção. Então, são alguns dos principais sintomas que podem estar envolvidos com a infecção. E o que é que pode causar essa infecção? São vários fatores aí, né? Isso. Vários fatores podem estar implicados no aparecimento de infecção. Um dos principais fatores que a gente pode relacionar, principalmente nas mulheres, é a questão anatômica. A uretra feminina é menor em relação à masculina e a proximidade com a região do esfíncter anal favorece a ascensão de bactérias dessa região para o trato urinário. Perfeito. Então, assim, via de regra, a limpeza, o asseio, ela é condição obrigatória, para se evitar esse tipo de situação, né? Isso. A questão da higienização da região íntima, principalmente feminina, é de suma importância. Sempre lembrar as mulheres de fazer a antisepsia ou limpeza da região genital, sempre de frente para trás, em relação à vagina, à região anal. Sempre após as relações sexuais, lavar a região genital para evitar a ascensão bacteriana. Inclusive, após a relação sexual, quando a mulher faz a micção, ela consegue expulsar a maioria das bactérias contraídas no ato. Agora, esse problema de infecção urinária, doutor Fabrício, ele só acontece de forma bacteriana? Existem outros motivos também? Eu pergunto isso porque eu tenho conhecimento de que muitas vezes, quando você sente alguma infecção urinária, isso pode ser um indício de problemas nos rins, algum cálculo renal que também deva estar se movendo. E digo isso porque eu já senti na pele, né? Então, assim, é complicado, viu? Exato. Complicado, com certeza. Aí você falou uma coisa interessante em relação aos cálculos de vias urinárias, que também é um dos fatores que auxiliam no aparecimento de infecção urinária, já que os cálculos, as bactérias tendem a se alojar ao redor dos cálculos e assim favorecer o aparecimento da infecção. Outra questão também muito importante, que não é muito valorizada, a infecção urinária também ela pode aparecer por conta do ato sexual também, não? Sim, claro, é um dos principais fatores. Inclusive, há recomendações, não em consensos, mas em alguns estudos, sobre a questão de você fazer a antisepsia e a limpeza da genitália antes da relação sexual e também após. E é de suma importância, após o término do ato, você urinar, porque assim você consegue expulsar a maioria das bactérias contraídas no ato. Isso vale tanto para o homem como para a mulher também, né? Tanto para homem quanto para mulher, principalmente para as mulheres. Perfeito. Doutor Fabrício, quais seriam as consequências de uma infecção urinária mal cuidada? Isso pode, por exemplo, gerar problema sério, por exemplo, de chegar até a possibilidade de um CA, de um transplante renal. Eu conheço casos dessa forma que começaram com uma simples infecçãozinha urinária, não foi tratada de forma adequada e, infelizmente, acabou numa necessidade de transplante renal. Isso pode acontecer, né?
Pode sim, claro. Um dos principais fatores de perigo da infecção urinária não tratada corretamente é a infecção localizada na bexiga, ela ascender até os rins e causar um quadro conhecido como pielonefrite, que pode evoluir também para uma sepse, que é uma infecção generalizada, necessitando de internamento hospitalar em UTI, associado a antibióticos de amplo espectro. Sem contar que algumas pessoas com quadro de neoplasia de inicial podem apresentar infecção urinária como um dos primeiros sintomas. Então é bom a gente ficar bem atento a isso. E aí, o que fazer então? Evidentemente, inclusive tem muita gente que não sabe, mas as mulheres devem procurar também um urologista, né? O urologista não é só um médico masculino, né? Das vias urinárias de uma forma geral, né, doutor Fabrício? É isso que eu queria, essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui com vocês, que o urologista não é só médico de homem, ele é médico das vias urinárias. Então a gente trata tanto homem quanto mulher, mas a gente percebe que a maioria das pacientes que vão nos procurar, elas são encaminhadas de outros médicos. Elas não vêm por conta própria. Isso a gente observa muito no nosso consultório. E aí, nesse aspecto, né, todo o tempo faz a diferença, né? Quanto mais você demora para buscar o profissional especialista, mais problema pode ter, né? Preciso ganhar tempo, porque a infecção realmente, ela está ali, pode se generalizar pelo restante do corpo. Não é isso, doutor Fabrício? Mais uma vez, olha, eu queria ter muito mais tempo para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto, mas infelizmente televisão você sabe como é que é, né? Tudo é na base do tempo. Isso aí, tranquilo. Mas eu acho que a gente deu um recado importante, né? Quero lhe agradecer imensamente, né, por você nos atender nessa manhã de terça-feira, dizer que estamos à disposição, viu? Também estou à disposição para qualquer esclarecimento. Grande abraço.